Capítulo 8. Abracei Tony o mais forte que pude. Senti os braços de Chase a meu redor e em seguida os de Spike e Finn também. Ei, e eu? Ouvi a voz de Beck atrás de nós. Senti Spike nos soltar e um segundo depois a pressão do rosto de Beck entre meus ombros. Ah, obrigada, Spike, disse ela com a voz abafada. Eu ri de felicidade, tinha amigos incríveis. Vamos lá, disse eu depois de alguns instantes, ainda acariciando as costas de Tony. Vamos para o escritório de Dardenes, é onde ficam os amuletos. Nós 6 nos separamos do abraço com relutância para sair da sala. Os presentes estavam saindo aos poucos, de vez em quando olhando para nós. Os membros do conselho já estavam longe, eram sempre os primeiros a sair. Ei, Gringale! Gritei. Ele estava saindo, mas voltou-se para mim. Obrigada, disse eu, levantando um polegar e lhe dando um sorriso de 10.000 watts. Ele olhou para sua própria mão, como se fosse devolver o gesto, mas em vez disso apenas balançou a cabeça. Acho que o sinal de positivo era um pouco humano demais para ele. 10 minutos depois estávamos na frente da porta de Dardenes. Chase bateu 3 vezes e em seguida abriu. Dardenes, Celine e Ivar estavam lá dentro, em pé junto à mesa de Dardenes. Tony esfregou as mãos, nervoso, e voltou a esfregá-la na parte da frente da calça jeans. Não se preocupe, cara. Estes são os legais, sussurrou Finn em seu ouvido. Tony deu-lhe um sorriso hesitante. Por favor, entrem, disse Dardenes, e fechem a porta. Spike foi o último a entrar, batendo a porta com muita força atrás de si. Ops, desculpem, acho que estou meio animado. Olhei para trás e notei um brilho avermelhado em seus olhos brilhantes. Eu não tinha certeza se era a empolgação pela assembleia ou pelo abraço de Beck que o tinha deixado assim, mas ele definitivamente estava se sentindo um pouco feliz demais. Levantei uma sobrancelha para Chase, gesticulando com a cabeça para que ele desse uma olhada em Spike. Ele olhou e depois me fitou, revirando os olhos. Ele mantinha uma guarda constante contra os avanços amorosos de Spike em minha direção. Eu não me importava, quer dizer, Spike era mais que sexy, mas ele nem sempre esperava por minha anuência antes de começar. Assim, Chase era a ducha fria de Spike em forma de demônio. Eles tinham uma relação de amor e ódio. Dardenes sorriu para nós quando avançamos em direção à sua mesa. Então, temos um candidato a criança trocada conosco aqui hoje, hein? Sim, senhor, disse Tony pigarreando nervoso. Celine sorriu serenamente, sem dizer nada. Ela e Dardenes pareciam irmãos. Ambos tinham cabelos grisalhos e olhos cinzentos gelados. Suas túnicas eram prateadas, o que combinava perfeitamente com sua aparência. Quando andavam no mundo humano, eles usavam ternos prateados também, mas não pareciam bregas de jeito nenhum. Só pareciam extremamente ricos e um pouco intimidadores. Eu não sabia se eles eram oficialmente irmãos, mas ambos eram elfos prateados, pertenciam à mesma raça Fai. Sempre que havia decisões a serem tomadas sobre as crianças trocadas, eles estavam envolvidos. Fora Dardenes quem nos entregara os amuletos, ajudando-nos a começar nosso despertar Fai. Ele também havia entrevistado todos nós e nos escolhera. No início, eu o culpava por tudo de ruim que acontecera comigo e com meus amigos na floresta, mas aprendi a perdoá-lo, quase totalmente. Dardenes levantou cuidadosamente a tampa da caixa que eu sabia que continha os amuletos para crianças trocadas. Ele olhou para Tony e depois para baixo novamente para o conteúdo da caixa, diante de si. Não tive tempo suficiente para avaliar Tony como eu gostaria. Vamos ver se esse funciona. Ele lhe entregou um amuleto que eu lembrava de ter visto Finn usar, uma munhequeira de metal. Tony pegou o amuleto olhando para mim e o colocou. Como se sente? Perguntou Dardenes. Tony deu de ombros. Tudo bem, acho. Eu deveria sentir alguma coisa? Não necessariamente, mas acho que não é esse. Por favor, devolvam. Tony o tirou e o devolveu. Experimente esse.
Dardenis entregou a Tony um anel. Spike sussurrou em meu ouvido. Este é o anel que eu usei. Eu sei, shh, sussurrei de volta. Eu queria saber por que Dardenis estava demorando tanto para encontrar o amuleto certo. Comecei a ficar nervosa. Eu achava que aquilo seria uma mera formalidade, não um processo de dolorosa expectativa. Não, não, esse não está certo também. Vamos, tente este. Ele entregou a Tony um colar e pegou o anel de volta, colocando-o na caixa com os outros. Olhei para Chase com uma interrogação nos olhos. Ele acenou, confirmando que era o colar que ele usara. Dardenis e Celine sorriram ao mesmo tempo. Sim, é esse. Ele fechou a tampa da caixa e apertou as mãos olhando para Tony. Tudo bem, meu jovem. Agora é a última chance que você tem de mudar de ideia. Tem certeza de que quer ser uma criança trocada? Tony olhou para eles por um segundo e em seguida se voltou para mim. Eu sabia que ele podia ver o medo em meu rosto, medo de que ele fosse embora. Vamos lá, Tony. Não faça isso com ela de novo, gemeu Finn. Droga, ela vai ficar insuportável se você não estiver aqui. Tony sorriu. Então, você é uma pessoa difícil de conviver, é? Você não tem ideia, disse Spike. Pode acreditar, Tony, disse Beck com um riso na voz. É melhor simplesmente fazer o que ela quer. Sua vida será muito mais fácil dessa maneira, assim como a nossa. Olhei feio para meus amigos. Eles agiam como se eu fosse um monstro ou algo assim, só porque eu sabia o que queria e quando queria. Tony respirou fundo e estendeu a mão para pegar a minha, voltando-se para Dardenis novamente. Sim, quero ser uma criança trocada. Vamos lá. Eu apertei sua mão animada, incapaz de impedir que um enorme sorriso surgisse em meu rosto. Ouvi Finn dizer, baixinho atrás de mim. Ele e Spike deviam estar comemorando, idiotas. Dardenis começou o ritual. Tony, por favor, repita comigo. Invoco o sangue Fai, que em minhas veias corre. Peço a magia Fai, que meu corpo a mova. Um Fai sou então. Serei uma criança trocada de verdade, desde agora nessa ocasião, para toda a eternidade. Tony disse as palavras e eu observei seu rosto com cuidado em busca de qualquer alteração. Não eram físicas, pelo menos não para nós. Mas, quando mudei, senti algo como um formigamento onde o amuleto estava. Só algumas horas depois fui perceber as diferenças em nossos pontos fortes e descobrir habilidades que havia ganhado. Quando ele terminou, esperei alguns segundos para perguntar. E então, como se sente? Diferente? Não, na verdade não. Você sentiu alguma coisa no amuleto? Não senti nada, isso é ruim. Tony olhou para Dardenis buscando orientação. Eu também olhei, com medo de que alguma coisa houvesse dado errado, ou que alguma coisa não estivesse acontecendo como deveria. Dardenis sempre havia dito que não havia nenhuma garantia de que éramos Fai, só que era provável que fôssemos, com base em nosso desempenho durante o teste. Imaginei que, com uma habilidade sobrenatural como a de Tony, de sentir minhas vibrações, isso significava que ele era definitivamente Fai. É diferente para cada um, não se preocupe. Acredito que você fez a transição. Ele olhou para Celine e ela sentiu. O único problema é... Bem, nós não temos bem certeza de que tipo de Fai você é. Tony olhou para ele, sem expressão. Bem, isso era uma surpresa. Então, que diabos isso significa? O que vamos fazer agora? Perguntei. Celine respondeu. Ele será enviado para treinar com vários grupos até que vejamos quais são as competências que se manifestam. Eu o quero comigo, disse eu com naturalidade de quem entende do assunto. Isso não pode ser possível, disse Dardenis. Tudo bem, então ele precisa de um Daemon ou algo do tipo. Em meu primeiro dia de treinamento, um Fai das Trevas tentou me transformar em uma almofada de alfinetes, e eles já mostraram que estão interessados em Tony ao mandar Ben para tentar conquistá-lo, tornando-se seu melhor amigo e alistá-lo. Como se isso pudesse acontecer.
Não se preocupe, Jane. Nós vamos cuidar da segurança dele, disse Celine. Desculpem se isso não me deixa muito aliviada, disse eu ironicamente. O fato de Chase ter quase se tornado um cadáver havia não muito tempo era um pouco difícil de esquecer. Jane, está tudo bem, disse Tony. Eu vou ficar bem. Tenho certeza de que eles vão cuidar de tudo. Há um novo demônio que chegou com um dos últimos grupos de crianças trocadas, sugeriu Chase. De quem você está falando? Perguntou Dardenes. Scrum. Scrum? Disse um coro de 4 vozes, a minha e as de Tony, Beck e Finn. Dardenes concordou com a cabeça lentamente, ignorando nossa surpresa pelo infeliz nome dessa pessoa. Poderia dar certo, pelo menos até sabermos o que Tony pode fazer por si mesmo. Ele olhou para Celine. Você poderia fazer os arranjos, mover os quartos e tudo mais. Pode colocar Scrum do lado de Jane e Tony, uma porta abaixo. Sim, tudo bem, eu cuido disso. Ela fez menção de sair da sala. Ivar, venha comigo, por favor. Ela olhou para mim. Jane, você agiu bem hoje. Estamos muito orgulhosos de você. Não sei por que isso me deixou tão feliz, mas deixou. Obrigada. Eu podia sentir meu rosto queimar um pouco. A porta se fechou atrás dela. Muito bem. Você sabe como agitar as coisas, não é, Jane? Dardenes levantou uma sobrancelha para mim. Eu apenas dei de ombros em resposta. De jeito nenhum eu lhe pediria desculpas. Tempos de desespero pedem medidas desesperadas. Você poderá levar Tony para seu novo quarto em breve. Por que não vão todos jantar primeiro? Sugeriu ele. É a melhor ideia que eu vi durante todo esse maldito dia, disse Finn. Estou morrendo de fome. Eu também. Spike ofereceu um braço a Beck. Vamos? Ela riu e se adiantou, enroscando-se no braço de Spike. Peguei Tony pela mão. Vamos lá, Tones, seu pai fodão. Vamos pegar um grude. Capítulo 9. Eles comem comida normal por aqui? Perguntou enquanto saíamos pela porta. Isso depende de a que eles você se refere, disse eu olhando para Chase. Que foi? Perguntou Chase, realmente sem entender o que eu achava tão engraçado. Nada. Não mencionei o fato de que, além do buffet, ele comia carne que ainda se mexia e praticamente qualquer outra coisa nojenta que oferecessem por ali. Muitas refeições atrás eu havia prometido apoiar seus hábitos alimentares repugnantes e seu enorme apetite, porque eu tinha certeza de que era isso que o mantinha tão grande e musculoso, e nenhuma garota fai que era um Damon fracote a protegê-la. Chegamos ao refeitório e enchemos nossos pratos. Sentamo-nos à nossa mesa habitual, onde agora outras crianças trocadas também se sentavam. Nós havíamos sido o primeiro grupo de crianças trocadas a passar pelo processo de recrutamento, mas muitos outros vieram depois. Eles nos olharam, a maioria com medo, até de conversarem quando estávamos perto. Eu não sabia por quê, já que não havíamos feito nada para assustá-los. Talvez nossa reputação nos precedesse, ou algo do tipo. Eu havia armado algumas confusões em meu primeiro dia, inclusive colocando Celine em um estado de animação suspensa, para não mencionar o fato de ter feito praticamente a mesma coisa com um grupo de 30 elfos logo depois. Pensando bem, era muito possível que eles tivessem ouvido falar de tudo o que eu havia feito e ficassem com um pouco de medo de mim. Mas não precisavam, eu sabia controlar meu poder sobre o verde agora. Bem, a maior parte dele, pelo menos. Então, quem é esse tal de Scum? Perguntei a Chase, observando, enquanto ele mastigava um bocado de carne misteriosa. Tony o observava comer fascinado. Ele olhou para seu próprio prato e depois de volta para o de Chase. No de Tony havia um pedaço de carne bovina, com cenoura e um pouco de salada. No de Chase havia carne contorcível, que estava imóvel, uma montanha de macarrão e uma tigela gigante de pudim. 3 fatias de pão se equilibravam ao lado dela. Chase apontou para uma mesa próxima com o garfo.
Havia algumas crianças trocadas lá. Todos pareciam mais jovens que nós. Aquilo não parecia promissor. Qual é? O de túnica marrom. Oh, não me diga, Dan. Todos os Damon usavam túnicas marrons. Havíamos vestido nossos uniformes Fai quando estávamos no avião, porque assim era mais fácil saber quem pertencia a qual raça no complexo. Tony era o único que ainda usava roupas humanas. Eu sabia que haveria roupas esperando por ele em seu quarto no momento que chegássemos lá. Perguntei-me se Ivar é que faria todo o trabalho doméstico ou se eles contratariam um brownie para cuidar do quarto e das coisas de Tony. Eu tinha um para meu quarto. Seu nome era Neter, e eu o pagava todos os dias com uma bola de chocolate. Ele não tinha ideia de como eram fáceis de obter, ou que elas não eram lá grande coisa para o resto de nós. Ele pensava que bolas de chocolate eram um alimento dos deuses. Olhei para o Fai chamado Scrum. Ele estava sentado, mas, por sua aparência, era vários centímetros mais baixo que Tony. Seu corpo tinha a forma de um barril de cerveja. Ele é um Daemon? Perguntei, sem acreditar em meus olhos. Uhum, afirmou Chase com a boca cheia de comida. Vi quando Scrum se levantou, não percebendo que seu guardanapo, que estava parcialmente sob seu prato, havia ficado preso no cinto de sua túnica. Quando ele começou a se afastar da mesa, o prato o seguiu. O pessoal da mesa tentou avisá-lo, mas sua atenção foi atraída por Chase. Olá, Chase. E aí? Ele se aproximou um passo, vindo em nossa direção, e o prato caiu da mesa, derramando todo o seu conteúdo nas pernas de Scrum e na cadeira, se espatifando no chão. Ele parou de se mexer quando a sensação morna de carne contorcida e do purê de ervilhas ultrapassou o tecido de suas calças, rapidamente encharcando tudo e atingindo suas pernas. Ele olhou para a bagunça. Ops, como foi que isso aconteceu? Chase, disse eu, instantaneamente chateada e preocupada com o bem-estar de Tony. Você deve estar brincando comigo. Esse cara é a proteção de Tony. Eu estava ficando totalmente revoltada com Dardenes de novo. Quando ele começava a agir como um cara legal, ia e fazia uma asneira gigante como aquela. Colocava um perfeito idiota para ser guarda-costas de Tony. Eu estava tentando ignorar o fato de que Chase havia sugerido Scrum e me concentrar apenas no fato de que Dardenes havia concordado. Chase deu de ombros. Ele é um bom rapaz, só precisa de uns pequenos ajustes. Eu diria que ele precisa mais de uns grandes ajustes, se quiser minha opinião, disse Finn sorrindo. Não se preocupe, Tony. Vou ficar de olho em tudo. Os elfos verdes sabem como você é importante para Jane e nós queremos mantê-la feliz. Talvez você vá fazer algum treinamento comigo também, Tony, disse Beck animada. Eu sou um espírito da água. Talvez você seja também. Como vou saber que tipo de Fai eu sou? Perguntou Tony a todos nós. Bem, eu posso praticamente garantir que você não é um íncubo, disse Spike. Verdade. Talvez conseguimos descobrir o que você é pelo processo de eliminação, disse Finn. Como você pode saber que ele não é um íncubo? Perguntei. Porque ele está comendo toda a comida normal e não vejo nenhum brilho em seus olhos. Puxei o ombro de Tony para que ele ficasse de frente para mim. Olhei em seus olhos e vi que Spike estava certo. Nada do brilho vermelho de sangue quente. Seus olhos pareciam cinzentos para mim. Olhei para o prato de Spike, percebendo que não havia muita comida nele. Acho que eu nunca havia prestado muita atenção à sua dieta antes. Comecei a me perguntar o que ele comia. Então, mais rapidamente decidi que não queria saber. Tony, de que cor são seus olhos normalmente? Perguntei. Não me lembrava de eles serem cinzentos. Eu tinha quase certeza de que eram castanhos. Era isso que o fazia parecer um filhotinho triste às vezes. Castanhos. Foi o que eu pensei. Disse eu, no que isso poderia significar. Eu teria que perguntar a Celine quando a visse novamente. Por quê?
Porque estão cinza agora. Sério? Tony olhou para nós, virando a cabeça para todos os lados. Alguém tem um espelho? Haverá um em seu quarto, disse Beck, esticando o pescoço para ver melhor seus olhos. É, você tem olhos cinzas agora. Bonito. Oh, Tony, disse Finn, com a voz fina de Falese. Seus olhos são muito bonitos agora. Cala a boca, Finn. Você está com ciúmes, disse Beck, tentando não sorrir. Ciúme de quem? De Tony? De jeito nenhum, senhora. Ele tem Jane pendurada nas costelas. Que ciúme que nada. Não, senhora. Bati no braço dele. Cuidado, elfo verde. Eu posso esquecer que somos amigos. Sem chance. Você não vai se livrar de mim, mãe. Peguei um punhado de tecido de sua túnica. Chame-me de mãe mais uma vez para ver o que acontece. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição, rindo. Ok. Misericórdia. Eu desisto. Você é quem manda. Vou calar a boca agora. Tony sorriu. Fiquei contente ao ver que essa provocação o divertiu e o fez feliz, mesmo que me fizesse querer bater em alguém. Esses elfos verdes me chamando de mãe me deixavam um pouco maluca. A ideia era muito estúpida para se levar a sério. Eu não tinha certeza de que estava pronta para esse tipo de responsabilidade, ou se a queria. Quando eu havia passado pela entrevista para me qualificar para o teste FAI, eles me perguntaram o super-herói que eu queria ser. Eu havia respondido Mãe Natureza. Mas não havia pensado muito sobre o que minha vida significaria se isso fosse verdade. Agora, toda vez que o assunto vinha à tona, eu pensava em 1 milhão de outras coisas com as quais eu preferiria me preocupar. Como o Fai das Trevas, que estava tentando roubar meu melhor amigo Tony, por exemplo. Agora que ele não era mais um problema, porém provavelmente eu teria que começar a lidar com essa questão mãe. Só então Scrum chegou à nossa mesa, coberto de manchas de comida e sorrindo como idiota. Ei, pessoal, tudo bem? Spike se levantou para sair. Bem, vou deixar vocês, crianças, fazerem o que quer que tenham que fazer. Finn se juntou a ele. Até mais tarde. Vejo todos vocês no café da manhã. Ele estendeu a mão para Beck. Vamos lá, garota. Deixe esse povo para lá. Preciso de ajuda com uma coisa. Beck olhou para ele com desconfiança, pegando sua mão e se levantando. Se isso é mais uma de suas experiências com teletransporte, eu não estou interessada. Enquanto caminhavam para longe, eu podia ouvi-lo, tentando convencê-la. Não é nada disso. Desta vez preciso que você me mostre. Não consegui ouvir o resto e provavelmente não ia querer. Finn e Spike estavam sempre tentando descobrir como desenvolver poderes diferentes que gostariam de ter. Nenhum dos dois estava satisfeito com as coisas incríveis que já podiam fazer, especialmente Finn. Beck podia fazer um monte de coisas que nenhum de nós podia, e isso o deixava louco. Acho que Finn e Spike haviam feito uma espécie de acordo de se tornarem Super Fai, ou qualquer coisa estúpida parecida. Homens, todos iguais, pequenos meninos em corpos grandes. Scrum ficou parado olhando para nós nervoso, esperando que alguém reconhecesse sua existência. Eu suspirei. Olá. Então, ouvi dizer que você é o novo Damon daqui. Ele ficava mudando de um pé para o outro nervoso, para frente e para trás. Acho que sim. Estou com Chase. Chase levantou as sobrancelhas, mas continuou comendo. Você está gostando? Quer dizer, até agora? Perguntou Tony sorrindo para ele. É legal. Ser um Damon é muito incrível. Ele olhou para a camisa de Tony e franziu as sobrancelhas confuso. Que tipo de Fai é você? Sua roupa parece bem... não Fai. Uau! E ele levou só meia hora para perceber isso. Acho que o observador não estava na lista de qualificação desse demônio. Ele devia ser de uma hierarquia muito baixa, pois não participara daquela assembleia infernal. Pensei que todo mundo estaria lá.
Acabei de me tornar uma criança trocada, menos de uma hora atrás. Ninguém sabe que tipo de faia sou ainda. Ah, isso é normal. De todos que mudaram comigo, Dardenes meio que já sabia o que seríamos mesmo antes da mudança. Tony deu de ombros. Não sei, é tudo novo para mim. Que tipo de coisas você pode fazer? Eu o interrompi. Ei, ele já disse que não sabe. Ah, Cocô, desculpe mesmo, eu falo demais. As pessoas me dizem isso o tempo todo. Ou melhor, agora os Fai me dizem isso o tempo todo. Cocô? Será que meus ouvidos estão me enganando ou ele realmente disse isso? Ele parecia envergonhado. É que não estou autorizado a xingar. Quem disse? Pelo que eu sabia, não havia políticas de palavrões ali. Caso contrário, eu estaria com grandes problemas. Minha avó, ela morreu há pouco tempo. Que sua alma descanse em paz por toda a eternidade. Era uma defensora das regras, sem palavrões e sem cotovelos em cima da mesa. Ele parecia envergonhado. E algumas outras coisas que eu odeio dizer, como também não peidar, exceto no banheiro. Puta merda, cara, é muita informação. Droga, qual era o problema desse cara? Ele era estúpido? Agora eu estava realmente começando a me preocupar com Tony de novo. Chase estava tentando manter uma expressão séria, mas não estava conseguindo. Eu o cutuquei. Esse cara já era totalmente irritante, e o sorriso de Chase só me irritou mais. Já estava com um belo mau humor, e aquele moleque ia sofrer as consequências. Escute, se você quer ficar por aqui, preciso esclarecer uma coisa. Se me der uma dor de cabeça, vou quebrar a sua cara. E você vomitando todas essas coisas pessoais em cima de nós está me dando dor de cabeça. Os olhos de Tony saltaram das órbitas. Jane, fique fria, ele só está nervoso. Olhei para o garoto Damon e ele parecia não saber se deveria correr, chorar, mijar nas calças ou todos os três. Eu imediatamente me senti mal. Ouça, Scum. Eu estou cansada, estressada e com fome. Sinto muito se ferir seus sentimentos. Sente-se aí e cale a boca por alguns minutos, ok? O sorriso voltou ao seu rosto, como se nunca tivesse ido embora. Ok. É Scrum a propósito, e não Scum. Mas não se preocupe, as pessoas se confundem o tempo todo. Vou sentar aqui com vocês, isso é legal. Posso ficar quieto. Não tem problema de maneira nenhuma. Entendo totalmente esse lance de dor de cabeça. Minha avó tinha o tempo todo. Ela me mandava para o quarto por horas e horas. Esta era a única coisa que parecia fazê-la se sentir melhor. Acho que ela gostava do silêncio como você. Chase continuou comendo, mas colocou a outra mão sobre a minha, que eu fechara em forma de punho sobre a mesa. Respire, Jane, disse Tony com um sorriso na voz. Olhei para ele. Nem comece, cabeça de balão. O quê? Ele riu. Eu não disse nada. Acho que mesmo se eu lhe desse um tapa, ele não ia parar de sorrir. Estou feliz por minha desgraça fazê-lo feliz, Tony. Ótimo. Agora termine seu jantar para que possa me mostrar meu novo ambiente. Não fique tão animado, disse eu enquanto punha uma garrafa de não sei o que na boca. É uma cela sem janelas. Eu sorri ao ver a expressão de horror em seu rosto. Mas não são ruins de verdade, interviu Scrum. Ou Scrubs, ou qualquer que fosse o nome do moleque. São quentes o suficiente para você não sentir frio e tem uma bela colcha na cama. Desliguei-me do resto da merda que ele estava vomitando sobre nós. Eu tinha a sensação de que teria que fazer muito isso no futuro com esse babaca. Meus pensamentos se voltaram para meu quarto sem janelas e meu pequeno amigo Tim, que eu esperava que ainda estivesse dormindo em sua dor. Vou pegar algumas frutas para Tim. Quem é Tim? Ouvi o garoto perguntar enquanto eu caminhava para o buffet. Minutos depois, estávamos todos andando pelo corredor, a caminho de meu quarto. Chase liderando. O garoto Scrubs continuou falando e falando e falando.
Eu não conseguia entender como não estava rouco, falando assim o tempo todo. E como diabos ele havia feito isso no meio da Floresta Verde durante o Testify? Sua conversa teria alertado cada um dos Fai em todo o maldito lugar, o que significava que ele devia ter lidado com um monte de conflitos. Tinha que perguntar a Celine sobre seu desempenho, ou talvez eu pudesse encontrar uma das crianças trocadas que passaram pelo teste com ele e que me contassem. Chegamos ao meu quarto e coloquei o dedo indicador na frente dos lábios. Scrubs, você precisa calar a boca agora e não estou brincando. Há um pixie muito doente aqui, e se você o irritar, ele vai pixificar sua bunda. Ele arregalou os olhos e sussurrou. Isso é ruim? Sim, disse eu muito séria, é muito ruim. É pior que ser morto e comido por um orc. Parecia que ele ia ter um AVC. Coloquei o dedo na frente dos lábios novamente e levantei a sobrancelha, formando com a boca as palavras: Fique quieto. Enquanto eu estava ocupada repreendendo e advertindo o novo demônio idiota, Chase abriu a porta do quarto e entrou. Ele já havia dado 2 passos para dentro do quarto, quando percebi meu erro. Mas aí já era tarde demais. Capítulo 10. Agora você vai pagar por isso. Ouvi a voz minúscula gritar, logo antes de Chase engasgar e tentar respirar. Mas que diabos! Tome isso, sua besta gigante! Coma minha poeira! Era a voz de Tim, mas definitivamente havia um tom maníaco nela. Tim, pare! Que diabos você está fazendo? Gritei, entrando logo atrás de Chase. Eu estava muito preocupada com o que significava comer a poeira de Tim. Podia ser algo muito ruim. Chase estava em pé imóvel, ainda no meio do quarto. Eu tinha medo de tentar chegar mais perto, porque agora estava dentro do quarto o suficiente para ver que Tim estava acordado e muito irritado. Seu rostinho minúsculo estava todo vermelho, e se a minha visão não me enganava, àquela distância, pareceu-me que ele poderia muito bem ter enlouquecido. Jane! Gritou ele desesperado. Sim, sou eu. O que aconteceu? Alguém pegou minhas asas, gritou ele freneticamente. Minhas asas! Estou completamente cheio de razão. Não foi Chase. Não o machuque. Foi um Fai das trevas chamado Ben. Oh, disse ele, com uma voz muito mais calma, olhando para Chase e depois para mim. Bem, isso é inconveniente. Ele afundou a cabeça nos ombros, o que fez que parecesse uma tartaruga tentando entrar no casco. Como assim? Esta me pareceu uma reação estranha depois de descobrir que suas asas haviam sido tomadas pelo diabo. Eu poderia ter pensado em muitas palavras melhores que inconveniente para usar. Algumas muito criativas, na verdade, com uma pitada literal de palavrões para melhorar o tom de verdade. Bom, é que entrei um pouco em pânico quando acordei e não havia ninguém aqui. E depois essa grande montanha de carne entrou, com um olhar tão sério no rosto. E eu aqui sem asas, então... Chase sempre está com uma expressão séria, você sabe disso. Tim riu nervoso. Não mais, não está mais. Eu tive a sensação muito ruim. Chase, olhe para mim. Chase se voltou para olhar para mim e eu senti uma batida em meu coração. Parecia que tinha tido um pequeno ataque cardíaco. Ele tinha no rosto o maior sorriso que já havia dado. Pelo menos durante o tempo em que eu o conhecia. Estava esquisitíssimo. Chase, sussurrei. Que diabos está acontecendo com você? Nada, explodiu ele, ainda sorrindo como um maníaco. Tudo é incrível. Uau! Eu não tinha ideia de como esses quartos eram incríveis. Isso é fabuloso. Este quarto, a cama, a cômoda, é tudo madeira de verdade. Você já havia notado isso antes? Eu não. Ele me empurrou passando para o corredor, caminhando rapidamente para longe. Ele está totalmente certo, disse o garoto Damon, cujo nome eu não conseguia lembrar no momento. Eu sempre achei que nossos quartos eram bastante agradáveis, e é difícil arranjar móveis de madeira de verdade nos dias de hoje.
Agora não, imbecil, disse eu com raiva. Chase! Gritei indo atrás dele. Aonde você está indo? Tenho que ir lá fora, respondeu ele. Esse lugar é muito apertado. Corri de volta para o meu quarto. Tim, que diabos você fez com ele? Tim se voltou timidamente, desenhando círculos com o pé na madeira da cômoda à sua frente, olhando para baixo, evitando meus olhos. Diga agora, Tim, senão eu vou. É tarde demais, disse ele em voz baixa. Você não pode mais ameaçar tomar minhas asas. Elas já se foram. E é tarde demais para Chase também. Eu dei uma de pixie com ele. Você o quê? Tim se voltou para mim com os olhos suplicantes. Pensei que ele ia me matar e não podia voar para longe, então entrei em pânico. Um pouco. Balancei a cabeça. Isso não é um pouco, Tim. Isso é um montão. Você me prometeu que não faria isso com ninguém. E de todas as pessoas, Chase. Será que ele já não sofreu bastante por ser meu amigo? Primeiro uma flecha nas costas e agora isso. Tim abaixou a cabeça novamente. Eu sei, sinto muito. Olhei para Tony. Fique aqui com Tim, não o deixe sair do quarto. Olhei para o Damon estúpido ao lado de Tony. Você fique aqui também, não deixe ninguém chegar perto deles. Por último, olhei para Tim. Não dê uma de pix com ninguém enquanto eu estiver fora, ou terminamos por aqui. Eu mesma vou trancá-lo em uma redoma. Você está me entendendo? Tim balançou a cabeça, deixando um pequeno pum escapar em resposta. Estou fodida. Era tudo o que eu conseguia pensar em dizer a mim mesma, enquanto corria pelo corredor na direção em que Chase havia acabado de seguir. Capítulo 11. Alcancei Chase quando ele estava saindo pelas portas do refeitório e entrando num corredor sem fim. Eu não tinha a mínima ideia de quantas portas havia para sair ou de quão grande era esse complexo. Toda vez que eu pensava que sabia, acabava saindo por outra porta que nunca vira ou caminhando por uma distância mais longa que antes. Normalmente, esse fenômeno era apenas uma curiosidade. Nesta noite, era um sério aborrecimento. Para onde vamos, Chase? Perguntei, alcançando-o totalmente sem fôlego. Ele tinha pernas longas e estava com pressa. Tenho que sair. Ir para fora, lá fora, lá fora. Ele deu um pulinho. Então, e de todas as coisas que Chase fizera desde que se transformara em Pixie, essa foi a mais assustadora. Chase era o cara mais frio que eu conhecia. Decididamente do tipo forte e silencioso. Ele não pularia tão depressa. Assim como eu não pararia de praguejar. Era uma dessas coisas que não acontecem nessa existência. Mas ali estava ele fazendo aquilo. E meu inteligente amigo elfo cinza, Gringale, dissera-me que a maldição de um pixie era impossível de quebrar. E se alguém conseguisse quebrar uma, a pessoa afetada nunca voltaria a seu perfeito juízo novamente. Por favor, por favor, por favor, deixe que alguém se cure. Às vezes, o estoicismo de Chase me dava nos nervos, mas tinha certeza de que essa alegria exagerada seria muito, muito pior. Eu poderia acabar querendo matá-lo para que não estragasse minha infelicidade. Chase chegou a uma porta que eu nunca vira. Sobre ela havia uma flor. A maioria das portas tinha algum símbolo, o que tornava mais fácil para nós, da luz, guardar as imagens em nossa mente. Manipuláveis, já que era assim que fazíamos as portas aparecerem, tanto do lado de dentro desse corredor, quanto do lado de fora do complexo. Se não fosse assim, seria um lugar vazio na parede, ou outro lugar na floresta. Chase abriu a porta e correu para fora. Chase, espere, seu idiota! Ele não foi longe. Estávamos em um campo, semelhante a um em que eu já estivera com Gringale, onde ele me contara que minha arma pontiaguda parecida com um bastão, que me fora dada durante o teste, era nada mais nada menos que o dente canino de um aguilhão. O aguilhão era um dragão dos Pais das Trevas, há muito tempo assassinado por algum ancestral meu.
Quando eu o estava usando contra alguém, ele incendiava a pessoa com fogo de dragão. Geralmente assombroso, mas totalmente inútil contra o problema atual. Ficava preso em uma correia à minha perna. Parei de correr e fiquei à margem de uma clareira gramada banhada pela luz da lua. Fiquei observando Chase correr em círculos, girando e rindo, sorrindo escancaradamente com seu maldito riso tolo. Eu consegui enxergar muito bem a noite na floresta, mesmo sem lua. Acho que tinha alguma coisa a ver com a minha conexão com o verde. Sentei-me na grama. E agora, que diabos eu devo fazer? Repassei minhas opções. Eu poderia recorrer a Spike e ele provavelmente me encontraria. Contando que eu tivesse pensamentos eróticos, ele provavelmente apareceria para que pudéssemos transar. Fiquei pensando em quantas vezes eu poderia usar essa artimanha para fazê-lo aparecer antes que ele parasse de responder. Nós nunca chegamos a concluir a coisa depois de um dos meus convites chegar mais. Toda vez que eu o atraía desta maneira, não havia sido por motivos sexuais. Por isso ele estava sempre com suas intenções obscenas em stand-by. Eu poderia também usar o verde para trazer Fina até mim. Todos os elfos verdes eram fisgados por minha rede desse modo. Não era tão legal quanto a habilidade dos elfos verdes de enviar mensagens telepáticas completas, como palavras reais, mas era bom o suficiente para meus propósitos. O problema era que eu não sabia quem chamar na rede de elfos. Quem poderia nos ajudar nessa confusão? Provavelmente os curandeiros do complexo precisariam ser convocados, mas eu já fora advertida pela escuridão que ser transformado em pixie era praticamente uma sentença de morte, o que era o motivo pelo qual eles quase haviam se borrado nas calças quando eu soltara Tim da redoma. Se eu os convocasse, Tim sofreria uma expulsão, com certeza. Agora tudo o que Dardenis e Gringale haviam dito sobre os perigos dos pixies estava voltando para me assombrar. E assombrar Chase. Olhei para ele, se deitando em um frenesi de alegria e suspirei. Talvez eu pudesse conversar com ele. Eu me levantei e caminhei para onde ele estava pulando, estendendo as mãos para agarrá-lo e acalmá-lo. Chase, ei! Pare só um segundo, está bem? Venha falar comigo. Eu estou falando com você, Jane. Dance comigo. Por que você está aí parada? Não consegue sentir as vibrações? É impressionante. Não posso parar de me mexer. Passam todas por mim. Você sabe quanto perdi por não sentir esta vida? Ele continuou a girar com os braços estendidos para o céu. Seu rosto estava lindo, com um sorriso muito largo. Era a primeira vez que eu o via feliz. Parecia um tanto errado que eu me esforçasse muito para trazê-lo de volta a seu silencioso e invulnerável eu, mas precisava fazer isso, porque ele não ia parar. Ele continuaria extravasando até que caísse de exaustão. E depois, quando recuperasse a energia, ele se levantaria para fazer tudo outra vez. Esse processo continuaria pelo resto de sua vida, ele sendo um Fai. Isso significaria cerca de 1000 anos, ou mais ou menos. Fiquei tão preocupada planejando como desencantaria Chase, que não o vi vindo em minha direção, senão tarde demais. Ele me pegou em seus braços e girou consigo. E some do chão, girando-me e girando-me, sem parar, até que comecei a ficar nauseada. Chase, ponha-me no chão, seu maluco. Ele se recusou, simplesmente continuou dançando e girando. Meus braços e costelas estavam doendo onde ele me apertava. Solte-me, você está me machucando. Mas ainda assim ele continuou. Eu estava começando a entrar em pânico, contorcendo-me e tentando escapar. Ele não percebia ou não se importava por estar me esmagando. Tentei afastar minha mente da dor e da náusea para recorrer ao verde. Como de hábito, seu zumbido estava bem próximo de minha mente, esperando para ser convidado a entrar. Senti seu toque acolhedor abraçar meu corpo. As sensações desagradáveis que Chase havia criado começaram a desaparecer e eu comecei a me acalmar. Enviei uma mensagem por meio de minha conexão com a floresta, avisando que
que precisava que Chase fosse interrompido para que eu pudesse escapar. Momentos depois, um grupo de trepadeiras correu pelo chão, saindo de uma árvore próxima, e enroscou-se em suas pernas. Chase continuou tentando se mover de qualquer jeito, mas logo as trepadeiras o dominaram. Eu não havia pensado em todo o processo, obviamente. Aquele velho ditado: quanto mais alto o coqueiro, maior o tombo. Ocorreu-me de surpresa. E bem, quando os coqueiros são do tamanho do Chase, eles caem com muita força. E quando caem sobre você, vamos combinar que isso é péssimo. Chase desabou com uma tonelada de tijolos, aterrissando bem em cima de mim. Eu grunhi ruidosamente quando o ar foi expulso à força de meus pulmões. Ele riu descontroladamente. Esta foi uma grande ideia, Jane. Ele se aninhou em meu pescoço, provocando calafrios por toda a minha espinha. Você cheira bem. Vamos fazer amor. Ele puxou minha túnica, tentando descobrir como me despir dela. Foi quando resolvi que era hora de dar uma bufetada de juízo em sua bunda maluca. Plaft! Ele olhou para mim com uma expressão de dor. Ui, isso doeu! Ele fez beicinho por um segundo e depois sorriu de novo como um maníaco. Mas tudo bem, porque vou perdoar você. Agora ajude-me a tirar sua túnica. Podemos fazer amor sob a lua, Jane. Vai ser mágico. Eu o empurrei com o máximo de força que pude, grunhindo. Ninguém vai fazer amor com ninguém sob a maldita lua, cabeça de merda. Não consegui sequer movê-lo. Ele tinha 200 e não sei quantos quilos de ágil demonismo que não seriam dissuadidos de do seu propósito romântico. Eu odiava fazer isso com ele, mas era o único meio de afastá-lo. Puxei Black e toquei as costas de Chase com ele. Ouvi um chiado bem antes de ele gritar. Ah, ei, essa doeu. Oh, Jesus, é um maçarico. Puxa, minha nossa, o que houve com minhas costas? Preciso dançar. Arranque essas ervas daninhas para que eu possa dançar e acabar com a dor. Ele me empurrou para longe, para poder se abaixar e travar uma luta com os trepadeiros ainda amarrados a seus tornozelos. Rolei para longe dele e caminhei rapidamente para a margem do campo, lançando uma mensagem para o verde, dizendo que ele precisava ficar prisioneiro lá até segunda ordem. Eu tinha que achar alguém que pudesse ajudá-lo, mas não queria que Dardenes nem nenhum dos membros do conselho soubessem daquilo. Eles levariam Tim e o baniriam para sempre para a colônia de Pixies, em algum lugar, e eu nunca mais o veria. Além do mais, ele estava sem asas agora, e isso era parte culpa minha, de modo que não era correto deixá-lo ir embora quando ele estava daquele jeito. Chase começou a cantar uma velha canção folclórica que provavelmente ficaria grudada em minha cabeça por dias a fio. Até que, levando tudo em consideração, ele cantava bastante bem. Eu me desliguei disso e dei um tapinha de leve na linha de lei seguinte, fazendo contato com Meg, a bruxa. Mais uma vez, ela era minha única esperança. Eu tinha medo de ter usado todos os meus privilégios, no entanto, de modo que não tinha ideia alguma de como a compensaria por esta segunda cura de Chase. Odiava precisar de sua ajuda tão logo depois de ter acabado de pedir que curasse Tim. Eu precisava arranjar outros amigos bruxos, especialmente porque vira recentemente, como era útil tê-los por perto. Senti a energia instável de Meg ali adiante, reconhecendo-me. Lancei a ela imagens de onde eu estava e de qual era meu problema, e depois esperei. Não obtive resposta alguma dela, mas eu não tinha muita certeza de como isso funcionava, de modo que apenas me sentei, deixando a conexão cair, quando tudo que dela restou foi um zumbido monótono. Talvez ela aparecesse, talvez não. Eu lhe concederia 1 hora e depois daria um jeito de arquitetar um plano B. Enquanto esperava, enviei uma mensagem para Finn por meio do verde. Ele estava dormindo.
Pude perceber pelo zumbido baixo de sua presença. Eu o cutuquei com força e lancei-lhe imagens da porta com a flor, esperando que ele entendesse que eu precisava dele. Finn era o único que eu conseguia contatar desse modo. Eu não tinha conexão alguma com Beck. Com o Spike, eu teria que usar pensamentos eróticos, e depois de ter sido acariciada por Chase, não estava com disposição para isso. Eu gostava de Chase e o achava maravilhosamente bonito e tudo mais, mas não desse jeito. Talvez em outra ocasião pudéssemos fazer amor sob a luz da lua, ou o que fosse, mas não quando ele estivesse maluco feito um idiota. Louco não era sexy de jeito nenhum. Esse não era o Chase. Um dia, se quisesse fazer amor comigo, sei com certeza que ele não falaria daquele jeito. Por enquanto, parecia protagonista de um romance ordinário e mal escrito. Eca! Cerca de 10 minutos depois, ouvi a porta se abrir na margem do campo e os sons de passos e murmúrios. Logo, Finn e Beck apareceram. Soltei um suspiro de alívio. Obrigada por virem, gente. Sinto tê-los importunado tão tarde. Beck olhou para mim com preocupação. O que houve? Você está bem? Sim, eu estou bem, mas ele não. Apontei para Chase estendido no chão, lutando valentemente para se livrar enquanto ria desenfreadamente. Isto é... Beck perguntou incrédula. Suspirei. Sim, é Chase. Que diabos está acontecendo? Perguntou Finn, dando um passo em direção a ele. Não, agarrei o braço de Finn. Não faça isso. Deixe-o à vontade, disse eu repugnada. Não chegue perto demais. Ele pode tentar fazer amor com você sob a luz da lua ou algo do gênero. Ah, eu... Finn, o que é que há, cara? Gritou Chase, interrompendo-nos. Venha cá e me ajude a escapar, sim. Puxa, você está com ótima aparência. Isso é um novo corte de cabelo? Vamos dançar. Sinto vontade de dançar, você não sente? Finn se voltou e olhou para mim horrorizado. Que diabos aconteceu com esse pobre cara? Porque esse não é Chase. Há algum tipo de impostura ou voodoo de Fai da escuridão rolando aí. Não, disse eu tristemente. Este é Chase. Ele se transformou em um pixie acidentalmente. A mão de Beck voou para sua boca e seus olhos se arregalaram. Oh, não, murmurou ela. Sim, foi Tim que fez isso. Ele havia acabado de perceber a remoção de suas asas e Chase o surpreendeu. Então ele simplesmente, não sei, praguejou e o transformou em pixie. Chase vem dançando e rindo desse jeito desde então. Eu tive que amarrá-lo para que ele pudesse ficar imóvel e me soltar. Vocês não vão querer se aproximar dele nesse momento, podem acreditar. O que ele estava tentando fazer com você? Perguntou Beck, relutante e ainda descrente. Primeiro, ele tentou me atrair para sua dança maluca, o que quase me fez vomitar. Depois ficou um tanto brincalhão. Pense em Spike, mas com grandes músculos e o carisma de um palhaço de circo. Beck fechou os lábios com uma carranca. Oh, abusado. Sim, ele não chegou a fazer nada, mas ainda assim... É Chase, só que parece tão errado, principalmente por ele agir de forma tão... diferente. Esquisita. Eu fiz que sim, ela havia entendido totalmente. Então que diabos vamos fazer com ele? Só esperar a noite toda para que isso passe? Balancei a cabeça tristemente. Não há meio disso passar. Pelo que eu soube, ele foi transformado em pixie para sempre, a menos que Meg possa arranjar alguma coisa para ajudá-lo. Do contrário, ele continuará a fazer essas besteiras até que morra de exaustão. Beck tinha lágrimas nos olhos. Ai, meu céu! Ah, meu mar! Ele vai morrer por ter sido transformado em pixie. Que jeito horrível de morrer! Ora, Beck, vamos encontrar uma solução. Não comece a chorar. Não vamos deixar o velho Chase morrer diante de nós. Ele é um cara forte e Jane tem sua conexão com o verde. Finn olhou-me analiticamente.
Você pode curá-lo, como fez comigo e Beck durante o teste. Era verdade. Eu conseguiria curar os dois de algumas feridas bem ruins que receberam de algum pai desequilibrado que estava lá na floresta para nos ajudar a fracassar no teste. Na verdade, eu não havia pensado nisso. Acho que posso tentar. Poderia ser melhor se todos nós estivéssemos perto de um dos antigos, uma das árvores maiores, no entanto. Verei o que posso encontrar. Vocês, garotas, fiquem aqui com o garoto romântico. Finn ergueu um polegar na direção de Chase. Beck se aproximou e se sentou comigo, esfregando-me as costas com sua mãozinha. Eu não sou uma pessoa grande, mas ela é mesmo pequenina. Ela fazia que eu me sentisse um alce quando estava perto de mim. Nesse momento, no entanto, eu não dava a mínima bola para isso. Não se preocupe, resolveremos isso de um jeito ou de outro. Eu chamei a bruxa, Meg. Não sei se ela virá. Beck estremeceu involuntariamente. Não sou a maior fã dela, tenho que lhe dizer. Ela ficou um tantinho feliz demais por arrancar as asas de Tim. Foi sinistro. Eu sei, mas se alguém tem um remédio é ela. Odeio pensar no que haverá nesse remédio, no entanto. Sim, eu também. Talvez testículos de salamandra ou algo assim. Beck deu risadinhas. Salamandras têm testículos? Claro que tem. Bom, na verdade nunca vi gonadas de uma salamandra, mas devem ter. Como fariam bebês? Eu sorri para ela. Essa era uma das conversas mais estúpidas que eu já tivera na vida, mas ao menos distraía a minha mente de meu pobre amigo que estava cantando algo que parecia Moon River, uma canção que meu pai costumava cantar, só que ele cantava o mesmo trecho sem parar e muito desafinado. Era estranho que Chase conhecesse essa velha canção. Finn voltou das árvores, trotando em nossa direção e falando ao mesmo tempo. Achei uma. Não é muito longe. Ele olhou atentamente para Chase. A questão é: como vamos removê-lo daqui para lá? Deixe isso comigo, disse eu, conectando-me outra vez à minha fonte de poder. Imaginei Chase sendo arrastado por trás de nós pelas trepadeiras e elas obedeceram ao meu pedido. Mostrem-nos o caminho, disse eu. Só não pise nas trepadeiras que estão segurando Chase. Finn nos ofereceu suas mãos para nos ajudar a ficar de pé. Levantamos e o seguimos floresta dentro, com Chase arrastado atrás de nós. Ele ia ficar meio esfolado, mas isso era melhor do que travar mais uma luta corpo a corpo com ele. Chase era danado de pesado de carregar. Ele cantava e ria intermitentemente enquanto lutava com suas amarras. Tão logo vi a árvore que Finn havia escolhido, soube que era certa. Ela era enormemente grande, quase tão alta quanto uma sequoia. A floresta era muito estranha. Havia nelas todas as espécies de árvores, e não apenas aquelas que seriam de se esperar na região. Eu sabia que estávamos na Europa, na França provavelmente, por minhas avaliações de tempo que levava dali para a Flórida, o clima e as informações que eu vira nos computadores do conjunto residencial. Algumas árvores não deviam estar ali, mas estavam. Eu dei de ombros, como se fosse coisa dos Fai. Muitas coisas que eu não conseguia explicar naqueles dias eram atribuídas a essa explicação genérica. Pedi às trepadeiras do verde que amarrassem Chase à árvore para que ele não pudesse fugir, e elas obedeceram fielmente. Foi preso como um prisioneiro e não gostou nem um pouquinho. Estava suando pelo exercício de tentar fugir, enquanto irrompia em explosões de gargalhadas e gritos de alegria. Sua voz estava começando a ficar rouca. Eu me aproximei e me ajoelhei junto dele, tomando cuidado para não ficar perto demais. Olhei sobre meu ombro, dizendo: Vocês poderiam se afastar? Não tenho certeza do que vai acontecer. Eles deram 5 passos para trás sem dizer nada, apenas olhando fixamente para Chase e para mim. Olhei para Chase, odiando o que via em seus olhos e em seu rosto.
Era como amor, desespero e confusão, tudo misturado, e tão pouco característico dele. Era como se houvesse um alienígena habitando a mente de meu amigo. Chase, querido, vou tentar curá-lo com o verde. Preciso que você fique imóvel e simplesmente deixe acontecer, está bem? Vamos só dançar, está bem? Ou cantar. Podemos cantar juntos. Vamos lá. Eu começo. Row, row, yo boat. Ok, Jane. Agora você faz um coro e nós vamos alternando. Row, row, yo boat. Você agora. Suspirei. Era inútil tentar falar com ele. Comecei, inclinando-me em direção à árvore e colocando as palmas das mãos sobre a casca firme marrom, para que pudesse ajustar meu corpo contra ela antes de abraçá-la. Esse método me parecia o melhor e mais purista de comungar com a força da vida que vibrava através dessa floresta. Eu podia me conectar com o verde por muitos meios, de qualquer maneira. Agora que aprendera como usar e controlar meus poderes, ao treinar com vários outros Fai. Mas o abraço na árvore ainda era o melhor meio para prosseguir usando o meu poder, pois eu precisava estar à altura e me conectar melhor no que estava fazendo, ou tentando fazer. Estendi os braços, envolvendo a árvore. O braço esquerdo sobre o peito de Chase. Suas costas estavam contra o tronco, para que nós fizéssemos juntos a conexão. Uma voz emergiu do alarido do canto delirante de Chase e do zumbido do verde. Isso não vai funcionar. Reconheci a voz de Meg, que se erguia atrás de mim. Vou tentar de qualquer maneira. Fique à vontade. Vou-me embora. Eu soltei a árvore, voltando-me para encará-la. Não, fique um minuto. Deixe-me só tentar isso. Ela deu de ombros e ficou imóvel. Não demore. Preciso de meu sono de beleza. Já passou da minha hora de dormir. Voltei ao trabalho, ignorando o óbvio erro de sua justificativa, já que mesmo com todo o seu repouso de beleza, sua aparência não era menos que hedionda. Muito bem, Chase. Aqui vamos nós. Fechei os olhos, bloqueando o couro enferrujado de Row, Row e Row Boat, o melhor que podia. Lancei meu pedido por meio da velha grande árvore que conectava a mim e a Chase, a energia que se ligava a todas as coisas que eram e haviam sido vivas na Floresta Verde e pelo mundo afora. Pedi que desse início a uma cura na mente de meu amigo, para ajudá-lo a encontrar o velho Chase e ficar livre daquela coisa, ou seja lá o que o estivesse possuindo. Senti o toque amoroso do verde fluindo através de mim e penetrando Chase, mas não tinha ideia alguma de se estava fazendo alguma diferença. Apenas o sustentei, até concluir que era tudo o que eu podia fazer, e depois, delicadamente, deixei o verde ir embora, agradecendo-lhe por qualquer coisa que houvesse sido capaz de executar. Um suspiro escapou de meus lábios, quando mais uma vez me senti esvaziada da força afetuosa do verde. Afastei-me da árvore e olhei criticamente para Chase. Ele estava em silêncio, sorrindo. Isso não era exatamente um bom sinal. Era Chase, afinal. Por isso o sorriso me preocupava. Chase, você está bem? Seus olhos lentamente se abriram e depois um sorriso se ampliou quando me viu. Isso foi fabuloso! Faça de novo, por favor. Eu me sinto tão energizado nesse momento. Ele lutou com as trepadeiras, com uma expressão confusa no rosto. Por que essas coisas estão em cima de mim? Pode ajudar-me a tirá-las? Preciso dançar. Lágrimas frustradas brotaram em meus olhos e dei um pulo. Puta merda! Gritei para ninguém em particular. Eu disse que não ia funcionar, resmungou Meg. Sai daí, garota! Eu me voltei com raiva, caminhando em direção a ela enquanto explicava. Foi Tim que fez isso com ele. Foi um acidente. Se eu não puder remediá-lo, se você não puder remediá-lo, mandarão Tim para uma colônia pixie de pixies leprosos e Chase para algum lugar
igualmente horrível. Talvez eles o rebaixem ou coisa assim, eu não sei. Preciso dos dois aqui, em estado normal. Diga-me que pode ajudar, supliquei. Pixies são amigos perigosos para se ter. Sim, é tarde demais para esse aviso agora. Eu só preciso saber se você pode fazê-lo melhorar. Ela deu de ombros. Ele me parece feliz. Talvez não queira melhorar, disse Meg, com um sorriso astuto. Pare de enrolar, morcega velha. Você sabe que ninguém escolhe ser transformado em pixie ou ficar desse jeito. Ele vai se matar com esse tipo de felicidade. Ela deu de ombros. Posso pensar em modos piores de morrer. Sim, eu disse em tom de ameaça, pondo a mão sobre Black, e eu também. Meg ergueu uma sobrancelha interrogativa. Você está me ameaçando? Não exatamente, respondi, a provocação. Estou lhe pedindo para me ajudar. Você vai ou não ajudar? Mas diga logo e pare de ficar enrolando. Não estou com humor para isso. É verdade. Pode apostar que é verdade. Então, pode me ajudar? Talvez. Maldições de Pixie são coisas complicadas, mas não sou eu que posso ajudar seu amigo. Você precisa dos curandeiros do complexo dos Fais da Luz. Por quê? Porque você não pode fazer. Você precisa de um antídoto feito em laboratório. É uma nova magia. Não é minha especialidade. Você pega o sangue de Tim, o Pix que o amaldiçoou, e usa-o para fazer o feitiço de reversão. Eu sei o básico, mas não o processo todo. Você precisa de uma bruxa mais jovem e uma bruxa mais velha trabalhando juntas. Vai funcionar? Vai deixar Chase normal de novo? Eu não sei. Talvez, talvez não. Joguei as mãos para o ar frustrada. Você não está ajudando em nada. Eu não posso levá-lo de volta para o complexo. Eles vão se livrar de Tim, com certeza. Preciso que você cure aqui, onde eles não verão. Meg começou a se afastar. Aonde você vai? Gritei com estridência. Para a cama. Eu preciso de sua ajuda. Ajudei-a o quanto pude. Agora eu vou dormir. Argue! Berrei, querendo puxar meus cabelos. Beck veio em direção a mim hesitante. Então, o que você quer que façamos? Quer levar Chase de volta para o complexo? Ela pousou a mão em meu braço. Sua presença fria me acalmou um pouco. Finn se adiantou também. Parece que essa é a única solução. Não pode ser, disse eu, quase chorando de frustração. Acabei de recuperar Tony. Agora vou perder Tim? Não, balancei a cabeça. É simplesmente demais. Ele está ferido. Não posso deixar isso acontecer. Sim, disse Beck, voltando os olhos para Chase. Mas você não pode deixar Chase por aí. E não há outras opções. Ele é barulhento demais para ficar escondido. E como vai alimentá-lo? Ele come como um cavalo. Tudo o que ela dizia fazia sentido, mas eu não conseguia decidir o que fazer. Realmente, de verdade, não queria que Tim fosse punido. Não era justo. E eu sabia que esperar que o conselho fosse completamente imparcial não era realista. Eles eram racistas, rancorosos contra os Pixies, do primeiro ao último, e eu tinha certeza de que pensavam que já haviam feito favores suficientes para mim. Talvez eu pudesse ajudar. A voz emergiu do nada. Segurei Black, puxando-o da bainha, em minha perna. O arco de Finn voou de seu ombro para suas mãos com uma flecha já apontada. Ele fora tão veloz no saque que nem o vi se mexer. Se eu não estivesse tão apavorada com o possível ataque sorrateiro, ficaria seriamente impressionada. Beck executou um ato de desaparecimento, teleportando-se para algum lugar do qual eu não tinha a menor ideia. Cara, fiquei com tanta inveja dessa habilidade. Quem está aí? Gritou Finn. Meu nome é Gustavo, mas meus amigos me chamam de Goose. E estou aqui diante de vocês, mas não gosto muito de ser alvejado ou queimado, de modo que enquanto não baixarem as armas, ficarei no cinza, obrigado. Ele tinha um ligeiro sotaque, parecia alemão ou algo assim.
Olhei para Finn e ele deu de ombros. Nenhum de nós abaixou a arma. Nós o conhecemos? Perguntei. Eu estava tentando ganhar tempo, vasculhando minha memória à procura de um elfo cinza chamado Guzi. Eu não conhecia muito deles, mas Gringale havia mencionado alguns, mas não lembrava de nenhum gustável Guzi. Não, não é provável, disse ele com um sorriso na voz. Ele não parecia ameaçador, exceto pelo fato de que estava se escondendo de nós. Você vive no complexo? Perguntou Finn. Não, vivo aqui na floresta e no cinza. De que diabos ele está falando? Viver no cinza? Murmurou Finn para mim. Eu me inclinei para ser ouvido e lhe disse o que sabia. É o espaço entre este mundo e os outros mundos, onde os espíritos às vezes moram. Não tenho certeza. Gringale me levou lá uma vez para visitar Tony, usando projeção astral. Os elfos cinzentos podem ir lá. Ah, disse Finn, agindo como se tudo o que eu havia dito fizesse perfeito sentido, o que não fazia. Mas era o melhor que podia fazer. O cinza era um tanto misterioso para mim também. Se baixarmos nossas armas, você tem que prometer não nos ferir, disse eu tentando parecer confiante, ignorando convenientemente o fato de que, se ele quisesse nos ferir, não hesitaria em mentir sobre suas intenções. Se eu quisesse feri-los, podia já ter feito isso 5 vezes seguidas. Vocês não são os Fai mais silenciosos da floresta, acreditem. Ele tinha razão. Tudo bem, estamos com um amigo doente. Percebi, e como disse, talvez eu possa ajudá-los em sua pequena aflição. Um problema de transformação em pixie, se não me engano, não é? Maldição! Agora o complexo todo ia descobrir. Baixei minha arma, estendendo os braços e empurrando o braço de Finn para que ele abaixasse seu arco. Ótimo! Nossas armas foram abaixadas, apareça. Uma luz trêmula apareceu a alguns metros de nós. Primeiro a forma era apenas um contorno cinza. Depois ficou mais sólida, erguendo-se ali, usando uma túnica de cinza escuro. Estava um sujeito magro com o nariz pontudo e pômulos altos. Tinha cabelo louro como o de Chase, mas olhos cinzentos, como alguns que eu vira recentemente. Os olhos de quem são assim? Não consegui descobrir, e depois ele começou a falar, de modo que imediatamente esqueci o que estava tentando recordar. Faço parte de um grupo de bruxas e outros Fai que recentemente tiveram sucesso em tratar a transformação em pixie. Talvez seu amigo queira vir à nossa instalação e participar de nosso estudo mais recente. Olhei para ele, como se estivesse maluco. Nós estávamos ali na Floresta Verde, Chase amarrado a uma árvore rindo até estourar sua cabeça tola. E esse cara vinha falar de testes clínicos. Seria deficiente mental? Fiquei preocupada que estivéssemos lidando com um psicótico total e não com o salvador que ele se esforçava para ser. Ouça, Guzi, reconheço seu pequeno avanço médico, seja lá o que for, mas isso aqui não é uma brincadeira. Meu amigo precisa de ajuda e não está interessado em ser um rato de laboratório ou o que quer que você esteja falando. Por isso, ao menos que você possa realmente ajudá-lo, vou precisar que desapareça da nossa frente. Minha mão comichava para erguer Black e encostá-lo em seu rosto, mas eu não queria que Guzzi desaparecesse de novo até ter certeza de que não seria útil. Eu estava desesperada, tão desesperada que estava conversando com um estranho que nunca vira ou de quem jamais ouvira falar, em uma parte desconhecida da floresta no meio da noite. Guzzi sorriu pacientemente. Não, ele não seria um rato de laboratório. Nosso estudo está além das experiências com animais. Nós temos Fai verdadeiros participando agora, que têm tido grande sucesso com nosso tratamento. Finn desabafou, incapaz de conter sua curiosidade. Então, o que é esse tratamento? Vocês lhes dão uns pontapés na bunda ou algo assim? Não, nós temos bruxas na equipe que descobriram os meios de criar um antídoto muito parecido com aquele descrito por sua amiga, Meg, creio era seu nome. Então,
Como é o antídoto? O que ele faz? Eu perguntei. Consiste em uma série de tratamentos administrados em várias etapas, até que a transformação em pixie seja completamente removida. Os efeitos colaterais são tratáveis e temporários. Vocês já tiveram uma pixificação completamente revertida? Guzzi limpou a garganta. Bem, não exatamente. E o termo correto é transformação em pixie. Mas estamos muito, muito perto disso. Por milhares de anos, vários grupos vêm trabalhando nessa solução, mas pela primeira vez tivemos avanços significativos. É muito empolgante, na verdade. Ele olhou significativamente para Chase sério. Seu amigo precisa de nós. Isso é muito evidente. E vocês não deviam esperar para resolver o que fazer. Quanto mais esperarem, mais difícil será a cura e menos chance há de que ele se recupere totalmente. Tive uma sensação de pânico no peito e foi difícil respirar. Bem, tudo parece interessante, mas não querendo ser grosseira nem nada. Nós nem sabemos quem é você ou de onde vem, e simplesmente espera que entreguemos nosso amigo a você e a um bando de bruxas que tão pouco conhecemos? Acho que não. Finn balançou a cabeça, franzindo o senho. Não, senhor, não vai dar. Finn estava certo. Por mais tentador que parecesse, eu não podia simplesmente ceder Chase a esse sujeito desse jeito. Não quando sabíamos tão pouco a respeito dele. Ele está certo. Conte-nos o que precisamos saber. Quem é você e de onde é exatamente? Posso dizer que sou Gustave. Sou um Fai da raça dos irados, como podem ver por minha túnica. Moro na Floresta Verde com outros de minha espécie. Eu sou um Fai das trevas, se isso faz diferença. Olhei para ele horrorizada. Claro que faz diferença, seu estúpido Fai das trevas. Imediatamente ergui Black, notando que Finn já tinha Gustavo em sua mira. Ah, então vocês são Fai da luz e recém-transformados, se não me engano. Não se preocupem, não tem nada a temer de mim. Eu sou apenas um cientista, fundamentalmente. Olhem, ele ergueu as mãos e gesticulou. Não carrego armas, vim em paz. Ele realmente não parecia muito ameaçador. Você é um Fai das trevas. Isso o torna um vilão, disse Finn, categoricamente. Gustave sorriu. Vejo que eles mantêm a máquina de propaganda bem lubrificada e funcionando perfeitamente no acampamento dos Fai da Luz. Que infelicidade para vocês. Na verdade, jovem elfo verde, o mundo não é tão fácil de encaixar em categorias, não é? Desconfio que seu amigo foi transformado em pixie por um pixie dos Fai da Luz, não foi? Sim, e daí? A mim parece que ele é vilão, não eu. Estou me oferecendo para ajudar. Mas o que você quer em troca? Esta é a verdadeira questão. Eu aprendera uma coisa muito valiosa com Meg, que nunca sequer tentar esconder o fato de que esse era seu lema. Nada no mundo vem sem sacrifício pessoal. Tão desconfiada, tão incrédula, mas eu lhe darei as respostas para que você se sinta mais à vontade, porque é verdade que eu faço isso por razões egoístas. Nós perdemos vários de nossos devido à transformação em pixie. Quanto mais indivíduos tivermos de diferentes raças Fai, mais oportunidades teremos de encontrar a cura. Estamos perto dela, mas não podemos pedir aos Fai que sejam voluntários na transformação em pixies, para que possamos continuar com o nosso trabalho. Eu viajo pelo cinza procurando aqueles que tenham tido a infelicidade de tombar com um pixie, raivoso e desorientado. É por isso que estou aqui me oferecendo para ajudar. Muito embora vocês sejam, como dizemos no complexo dos Fais das Trevas, os vilões. Ele sorriu ao dizer isso, erguendo a sobrancelha em desafio. Suponho que fazia sentido que eles nos considerassem adversários. Finn olhou para mim, dando de ombros. Faz sentido para mim. Sim, para mim também. Se ele estiver dizendo a verdade. E isso me deu uma ideia perfeita. Espere um segundinho, Guzzi. Quero que você fale com uma amiga minha. Dei um tapinha de leve no verde, por minha linha de lei próxima, novamente.
Precisava de mais um favor de Meg, de modo que mandei minha mensagem. Meg, traga sua velha bunda detectora de mentiras de volta para cá. Fico te devendo uma. Capítulo 12. Uma Meg resmungona apareceu não muito depois, juntando-se a nós sob os galhos da árvore antiga a que Chase permanecia amarrada. Meg, preciso que você me diga se esse tal de Guzzi está nos dizendo a verdade. Ele está se oferecendo para ajudar Chase, mas não tenho certeza de que podemos confiar nele. Ela olhou atentamente e grunhiu, depois olhou de volta para mim. Qual é a sua oferta? Ficarei te devendo um favor de sua escolha, se você fizer isso por mim. Qualquer coisa que eu quiser. Um sorriso se espalhou lentamente sobre seu rosto. Fiquei um pouco desconfortável com essa barganha sem regras fixas e muito desconfortável com aquele sorriso, mas não vi alternativa. Eu não tinha mais nada a dar. Dentro do razoável, sim. Do razoável de quem? Revirei os olhos para ela. Ela teria se saído uma grande advogada no mundo humano. Eu não sei. Do razoável de um pai mediano, suponho. Feito. Ela fez que sim para mim. Depois voltou-se para encarar Guzzi. Fale. Conte a ela o que contou a nós, eu disse. Parecendo intrigado, Guzzi começou sua história. Meu nome é Gustave e eu sou um fai das trevas. Verdade. Guzzi deu um pulo temporariamente sobressaltado, mas depois prosseguiu. Faço parte de um grupo de bruxas que estão trabalhando para curar aqueles que foram transformados em pixies. Verdade. Nós encontramos uma cura. Mentira. Guzzi franziu o senho para ela e depois olhou para mim. Você tem que ser extremamente verdadeiro, ela saberá. Ah, ele disse, fazendo que sim. Tudo bem, estamos perto de uma cura e temos tido muitos sucessos em descobrir e tratar com eficácia a transformação em pixie avançada. Verdade. E se eu entregar Chase a você, não vai feri-lo? Não. Mentira. Sinto muito. O que quero dizer que a única dor que ele sofrerá será um efeito colateral do tratamento. Em outros aspectos, não tenciono lhe causar nenhuma dor. Verdade. E você o deixará livre quando ele terminar o tratamento ou quando eu lhe pedir para devolvê-lo? Sim, com certeza. Verdade. E me contará a verdade sobre como e onde encontrá-lo? Sim. Verdade. Olhei para Finn. Consegue pensar em algo mais que precisamos saber? Finn olhou para ele e disse: Você não tem outro motivo para ajudar Chase, além de suas experiências científicas. Ouvindo isso, Guzzi se embaraçou um pouco, levando alguns minutos para responder. Meu único interesse em seu amigo, pessoalmente, é científico. Verdade. Olhei para Finn e ele retribuiu meu olhar dando de ombros. Supus que estávamos ambos satisfeitos o bastante para assumir o risco. Eu não achava que tivesse nenhuma outra chance. Obrigada, Meg. Você pode voltar para a cama agora. Vá tirar seu sono de beleza. Ela grunhiu e depois se afastou arrastando os pés, desaparecendo entre as árvores. Encarei Guzzi. Tudo bem, você pode levá-lo para seu laboratório, mas quero sua promessa solene de que cuidará bem dele. Ele é muito especial para mim. Tentei não pensar em como ele era especial, porque um nó estava se formando em minha garganta, fazendo minha voz ficar rouca. Prometo que farei o que puder para ajudá-lo a se livrar de seu problema de transformação em pixie. E quando ele estará pronto para voltar para casa? Presumindo que você possa me arranjar uma amostra do sangue de pixie, uma semana se tudo correr bem. Uma semana? Puta merda! Como vamos nos livrar do conselho por uma semana inteira? Perguntou Finn. Não sei. E como diabos vamos conseguir uma amostra do sangue de Tim? Voltei a focar a atenção em Guzzi. Tudo bem, então temos que lhe arranjar uma amostra de sangue de Pixie. E como? Traremos Chase para casa quando tudo terminar. Façam seus curandeiros dos Fai da Luz pegarem a amostra. Digam que é para Meg.
Encontre-me de novo aqui com ela amanhã ao meio-dia, e depois retornarei para cá com Chase dentro de uma semana, na mesma hora, meio-dia. Se eu puder chegar antes, enviarei uma mensagem a vocês. Como você vai fazer isso? Visitarei vocês pelo cinza. Agora que os conheço, deve ser possível encontrá-los. Como saberei que você estará lá? Guzzi sorriu pacientemente. Disseram-me que parece que os pelinhos da nuca das pessoas se eriçam, e com certeza vocês me ouvirão quando eu falar com vocês. Agradável isso, hein? Dei um sorriso amargo. Tenho plena certeza de que não funcionará dentro do complexo, disse Finn. Eu não sabia disso antes, mas ser uma parte dos Elfos Verdes dava a Finn acesso muito maior que o meu a um monte de informações sobre segurança. Você está correto, mas quando está do lado de fora funciona. Eu continuarei tentando se for necessário, até que chegue a vocês em algum lugar da floresta. Ótimo, então. Como você transportará Chase para seu laboratório? E onde ele fica? Eu já contatei alguns ogros que nos dão assistência em detalhes de segurança. Eles estarão aqui em breve. E meu laboratório fica no complexo dos Fai das Trevas, aqui nesta floresta. O fato de que havia um complexo de Fai das Trevas naquela mesma floresta era interessante, mas eu tinha assuntos mais imediatos com que me preocupar. Concluí que poderia meditar sobre a questão do complexo dos Fai das Trevas com meus amigos mais tarde. Além do mais, Finn provavelmente saberia alguma coisa a respeito disso. Vou tentar libertá-lo das trepadeiras, ou elas não sairão, expliquei. Se puder esperar até os ogros chegarem, será melhor. Um Fai transformado em pixie é difícil de pegar às vezes. Sim, eu reparei. Ouvimos algo quebrando por entre as árvores próximas, e 5 segundos depois, 2 Fais gigantes chegaram, parando perto de Guzzi. Chamou, disse um deles. Sua voz parecia tanto com a de Ivar que era intrigante. Esses ogros até se pareciam um pouco com ele. Grandes cabeças com sobrancelhas volumosas que pendiam sobre olhos pequenos, pescoços grossos e braços grossos, como minha cintura. Eram bons Fais para se ter por perto como segurança, com certeza. Guzzi apontou para Chase. Vocês podem, por favor, entregar aquele Fai que está amarrado à árvore ali adiante, em meu laboratório? Ele fez um sinal positivo para mim. Pode libertá-lo agora. Rapidamente enviei uma mensagem às trepadeiras, dizendo que podiam soltar Chase. Eu não queria aqueles ogros despedaçando-as. Eu nunca tivera nenhum sinal do verde de que quebrar suas trepadeiras ou folhas fosse dolorido, mas mesmo assim não parecia correto deixar isso acontecer quando podia ser evitado. As trepadeiras rapidamente recuaram, voltando para as árvores e moitas das quais haviam saído. Chase tentou se levantar, obviamente planejando sair correndo e dançando um pouco mais, se é que a alegria em seus olhos era alguma indicação. Mas os 2 ogros rapidamente puseram fim nesses planos, agarrando-o firmemente pelos braços. Ele lutou valentemente, esquivando o corpo o mais longe que podia, tentando olhar para o campo atrás de si, enquanto gritava o tempo todo que o soltassem para que pudesse dançar. Chase até os convidou a ir com eles, coisa que, se não fosse tão digno de pena, teria sido hilário. Chase brincando no meio da floresta com 2 ogros. Hilariante e hediondo ao mesmo tempo. Vamos partir agora, e verei vocês amanhã para pegar o sangue, disse Guzzi, fazendo-nos uma ligeira reverência, quando começou a se apagar dentro do cinza. Guzzi, espere. Ele se voltou um pouquinho. Sim? Que tipo de Fai você é mesmo? Sou um irado. Concordei. Tudo bem, obrigada. Nós nos veremos. Ele se apagou dentro do cinza, desaparecendo completamente em questão de segundos. Por que você lhe perguntou isso? Porque de repente eu lembrei de onde havia visto olhos como os dele anteriormente. Onde? No rosto de Tony, bem depois que ele se transformou.
Ai, merda. Eu não somei 2 mais 2, mas você está certa. Você sabe o que é um irado? Não tenho a menor ideia. Nem eu. Vamos voltar. Amanhã podemos perguntar a Dardenes ou Celine. Talvez até Jared saiba. Atravessamos a floresta e depois o campo. Então, o que vamos fazer quanto à ausência de Chase? O que vamos dizer a todo mundo? Não sei, respondi distraidamente. Vamos procurar Jared e ele saberá o que fazer. Ou ele nos denunciará e estaremos totalmente ferrados. Isso pode acontecer, mas tenho a impressão de que não acontecerá. Jared faz as coisas certas pelos Fay, mesmo que isso faça que as pessoas o odeiem. Eu sabia disso porque havia acabado de superar meus sentimentos de raiva por ele, que começavam quando ele fingira ser um adolescente comum em Miami, em vez do recrutador Fay, que realmente era. Mas, desde que ele ajudara a resgatar Tony, estava fora da minha lista negra para sempre. Chegamos à porta e encontramos Beck nervosa esperando por nós. Ei, onde está Chase? Nós o entregamos a um Fay das trevas, eu disse. Eu a estava provocando, zombando de seu desconforto. Como? Ela olhou para Finn, procurando confirmação. Sim, abrimos mão dele, demos um pontapé em sua bunda feia. Vocês não estão falando sério, estão? Eu ri, um pouco porque ela ficou tão preocupada e triste. Meu senso de humor doentio me dominava como sempre, mas não consegui manter o fingimento. Fiquei com medo de que ela começasse a chorar. Sim, fizemos isso, mas não desse jeito. Pode relaxar. Venha conosco falar com Jared e explicaremos tudo. Não quero dizer nada nos corredores para que ninguém possa nos ouvir. Eu não tinha ideia de que hora era. Era tarde, mas havia alguns Fay corujões como Spike que podiam ainda estar acordados e perambulando por aí. Alguém sabe onde fica o quarto de Jared? Eu sei, disse Beck, tentando agir displicentemente, mas fracassando quando sua voz travou. Ergui uma sobrancelha. Ah, você sabe, é. Silêncio, não é bem assim, disse ela com o rosto vermelho como uma beterraba. Franziu o senho. Bem, e o que é então, Beck? Ele falava como um pai. Jared é uma boa pessoa. É bom conversar com ele, vocês sabem, quando se tem perguntas e coisas assim. Finn olhou para ela com desconfiança, mas não me importei muito. Se ela queria se envolver com Jared, era problema dela. Beck era uma grande garota e podia decidir por si mesma se queria conquistar um cara 200 anos mais velho que ela. Seguimos Beck pelo corredor interminável, até que chegamos a uma porta que ela indicou como sendo a de Jared. Ela bateu 3 vezes e ele abriu totalmente vestido. Acho que ele era um desses tipo corujões. Seus olhos abrangeram todos nós. Olá? O que houve? Perguntou Jared cautelosamente, como se não tivesse certeza de que queria ouvir a resposta. Podemos entrar? Perguntei. Claro. Ele deu um passo atrás, dando-nos espaço para entrar. Depois que entramos, fechou a porta. Nossos quartos eram muito pequenos, de modo que toda vez que nos reunimos em um deles, imediatamente nos sentávamos no chão. Jared se juntou a nós, erguendo uma perna e pousando seu antebraço em seu joelho curvado diante de si. Jared, temos um problema, um grande. Este quarto é a prova de som? Sim, e também não há espiões enfeitiçados nele. Espiões enfeitiçados? Perguntou Beck. Finn riu e explicou. As bruxas podem pôr nos quartos um feitiço que escuta tudo o que acontece e relata elas. Isso me irritou e me fez pensar se meu quarto não estaria enfeitiçado. Como se sabe se há um espião? É preciso fazer que uma bruxa o examine. Puta merda! Eu sentia que nunca saberia o que havia para se saber sobre ser Fay. Eles precisavam de uma escola ali, ou de um manual, no mínimo. O que você estava dizendo? Incitou Jared. Desculpe. Então, um problema dos grandes. Não foi de modo algum culpa dele, mas Tim pixificou, ou melhor, transformou Chase em Pixie.
Continuei falando rapidamente, muito embora pudesse ver que Jared estava praticamente se borrando de raiva. Então, Chase ficou um tanto fora de controle e fugiu para a floresta, dançando e fazendo bagunça. Daí fomos atrás dele e finalmente o amarramos a uma árvore. Depois surgiu um irado chamado Gustave e se ofereceu para ajudar com uma nova cura. E eu me assegurei de que ele não estava mentindo usando Meg, a bruxa, que consegue perceber quando alguém mente. E ele levou Chase para seu laboratório, onde vai curá-lo. Mas isso vai levar uma semana, de modo que precisamos de você para dar cobertura a Chase enquanto ele estiver ausente. Do contrário, Dardenes e o resto do conselho expulsarão Tim. E, por enquanto, ele não tem asa alguma e realmente não foi culpa dele, de modo que não seria justo. Parei para tomar fôlego, analisando ansiosamente o rosto de Jared à procura de sua reação final. Sua expressão havia passado da incredulidade à raiva e à surpresa, e a alguma coisa que naquele momento eu não conseguia discernir. Capítulo 13. O quê? Como pode? Quando? Jared passou a mão pelo cabelo frustrado. O que eu posso dizer ao conselho, Jane? Essa comunidade é pequena demais. Alguém desaparecido por tanto tempo será notado. Você sabe que isso não vai funcionar. Não, eu não sei disso, falei testando. Finn sugeriu. Você e Ivar continuam recrutando em missões o tempo todo. Por que não partem em uma e levam um Chase imaginário junto? Não tenho nenhuma programada por enquanto, e exige muita coordenação empreender uma. Eu simplesmente não posso improvisar uma desse jeito, e o conselho está sempre envolvido. Eles saberão que algo está acontecendo. Vão querer explicações que não terei. Bem, vamos achar um jeito. Acabei de recuperar um amigo, não vou perder outro agora. Se eles expulsarem Tim para uma colônia de pixies, ele nunca sobreviverá. Ficará sem as asas por uma semana no mínimo. Eu nem sei se aquela que Ben queimou vai voltar. Eu não havia expressado essa preocupação ainda, mas andava pensando nela. E deduzi que não faria mal ressaltá-la nesse momento. Jared precisava ser convencido. Jared se levantou e foi se sentar em sua cama, voltando os olhos para nós. Farei o que puder para pensar em alguma coisa, mas por enquanto estou sem ideia alguma. Ele suspirou ruidosamente. Procurem-me no café da manhã. Nada acontecerá esta noite que possa mudar alguma coisa. Tudo bem, falei, me levantando e indo em direção à porta com Beck e Finn. E obrigada, Jared. Agradeço sua ajuda. Tudo bem, disse ele distraidamente, obviamente com a mente ainda voltada para a nossa situação difícil. Finn, Beck e eu saímos do quarto de Jared e nos despedimos uns dos outros. Eles se afastaram, descendo pelo corredor na direção oposta ao meu quarto. Eu imaginei minha porta e alguns minutos depois estava de pé diante dela. Pude ouvir o baixo murmúrio de vozes ali dentro, o que me fez pensar sobre aqueles espiões enfeitiçados novamente. Eu esperava não ter um deles ali. Olá, pessoal, disse ao entrar, ficando imediatamente irritada ao ver Scroobius sentado em minha cama e Tony no chão. Scroobius, cai fora da minha cama, seu cretino. Ele pulou. Sinto muito. É Scrum a propósito, não Scroobius. Ele caminhou na ponta dos pés, exageradamente desajeitado, e se sentou no chão perto de Tony. Tony, você pode se sentar em minha cama. Tony sorriu. Estou bem aqui. O que você descobriu? Tim olhava para mim ansiosamente e eu franzia o senho. Uma bobagem fora a causa de tudo aquilo. Se ele não fosse tão bom amigo, eu alegremente o mandaria para a forca. Mas ele, de algum modo, descobriu um jeito de ser querido por mim. E agora eu tinha que dar cobertura ao seu traseiro de pixie. Chase está com um bruxo Fai das Trevas, que estão tentando curá-lo. O quê? Gritou Tim. Eu era a única no quarto que conseguia ouvi-lo. Eu conseguira com Meg um feitiço para poder escutar sua voz minúscula, que normalmente era baixa demais para os ouvidos humanos.
a menos que ele estivesse falando diretamente em seu canal auditivo, a 1 polegada de distância. Agora eu podia ouvir sua voz como se saísse de uma pessoa normal. Sim, você ouviu direito, seu maluquinho. E amanhã eu e você vamos aos curandeiros para que eles possam extrair uma amostra de seu sangue. Os Fai das Trevas precisam dele para a cura. Tim balançava a cabeça com medo no rosto. Nem se atreva a pensar em dizer não, Tim. Eu não estou brincando com você. Chase não pode ser curado sem isso. Ou você coopera e não me apronta nenhuma merda, ou eu lhe ponho debaixo daquela redoma novamente. Sim, disse ele protestando com um pânico difuso em seu rosto. Mas você sabe que um Fai das Trevas pode fazer com uma amostra do meu sangue? E de um pixie? Não, e não quero saber. Meg disse que esse cara que conhecemos na floresta estava dizendo a verdade. Ele pode curar Chase, ou curá-lo quase completamente, sei lá. De modo que precisamos fazer isso. Vamos levar a amostra para ele amanhã bem antes do almoço. Tim virou o rosto para a parede, dando-me suas costas raivosas. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Perguntou Scrum. Só fique fora do meu caminho. Eu não estava com disposição de dar uma de babá esta noite. Jane, ele pode nos ajudar, acho. Ele esteve me falando muitas coisas sobre seu treinamento e o que acontece aqui no complexo. Ergui uma sobrancelha ao ouvir isso. Esse sujeito era tão desajeitado que era difícil imaginá-lo se saindo bem em qualquer treinamento. Mas ele era um Daemon, de modo que ao menos saberia o que eles faziam no dia a dia. Que seja, Scum. Seu quarto é vizinho ao meu, por ali. Ergui meu polegar na direção oposta ao quarto de Chase. Tony, o seu é do outro lado do dele. Venham, eu os levo até lá. É Scrum, não Scum. Mas tudo bem, obrigada. Acho que me mudaram. Ele foi para o corredor e abriu a porta de seu quarto. Boa noite, pessoal. Foi ótimo encontrar você, Tony. Vejo-o amanhã de manhã? Claro, Scrum. Obrigada pela orientação, disse Tony sorrindo. Tony atraía desajustados. Eu odiava pensar no que isso queria dizer em relação a mim. Scrum desapareceu. Ouvi o som de uma batida e um arranhão saindo do quarto, o que me dizia que o garoto provavelmente havia tropeçado e batido contra a cômoda, derrubando-a de lado. Que imbecil! Como esse cara podia ser o guardião de um Daemon guerreiro? Estava além de minha compreensão. Fiquei pensando se era possível que eles houvessem falhado, deixando-o entrar. Tony abriu a porta para seu quarto e vi imediatamente que era quase exatamente igual ao meu. Entrei e fui para sua cômoda. A bandeja de prata em cima, no lugar onde ele havia deixado brindes para seus brownies, era um pouco diferente. Era de prata também, mas tinha ornamentos diferentes nas bordas. Eu notara a mesma coisa no quarto de Spike na última vez que estivera lá. Quando entrei em meu quarto pela primeira vez, havia roupas nas gavetas para mim. Abri as dele e realmente estavam cheias. As túnicas eram brancas como as minhas e ele tinha calças jeans. Que legal, íamos bancar os gêmeos. Você tem coisas aqui, mas tenho a impressão de que essas túnicas vão mudar. Tony se aproximou para olhar dentro da gaveta. Por quê? O que há de errado com elas? São brancas. Tony olhou para mim. E isso é um problema porque eu sou bagunceiro, talvez? Não, porque acho que você devia adquirir algumas de tom cinza escuro em vez dessas. Tony me lançou um de seus olhares. Jane, não me faça torturar você com cócegas, é só falar, estou cansado. Revirei os olhos. Hoje à noite conheci um Fai das Trevas, que é um irado. É o cara que vai dar um jeito em Chase? Sim, exatamente. Ou ele trabalha com os bruxos que vão fazer isso. Seu nome é Gustave, ou Guzi para abreviar. De qualquer modo, os olhos dele têm a mesma cor dos seus. Portanto, não é uma definição qualquer coisa assim, mas há uma possibilidade de você ser um irado também. O que é um irado? Não faço a menor ideia.
Eu sei que eles podem fazer as coisas no cinza, o que é legal. Honestamente, eu não sabia se era legal ou não, mas queria dar a Tony algo positivo em que pensar. E se estivesse em sua raça fazer parte do cinza, estou certa de que seria bom para ele, mesmo que não fosse meu lugar favorito. Eu estivera no cinza uma vez, quando Green Gale me levara em uma projeção astral para ver Tony em West Palm. Ficara tão concentrada em chegar a Tony que não prestara muita atenção no cinza. Mas lembro que era frio e nada alegre. Eu também sabia que o cinza distorcia as aparências das coisas. Lançava uma sombra que não estava necessariamente lá. Quando vi Tony no cinza, ele parecia infeliz e desamparado, furioso comigo. Ele estava um pouco assim quando fomos vê-lo pessoalmente, mas não de maneira tão intensa quanto o cinza fizera parecer. Como vou aprender todas essas coisas? Durante seu treinamento e pelas conversas com as outras crianças trocadas. Juro, a maior parte do que sei aprendi por fofocas e por acidente. Aqui não é Hogwarts, se entende o que eu quero dizer. Conversarei com Dardenne sobre isso amanhã. Só tenho que descobrir como contar a ele que você é um irado. Nós não temos nenhum aqui, pelo que vi, e ele ficará pensando como foi que ficou sabendo. Você disse que pôde perceber pelos olhos desse Guze. Como assim? Um monte dos Fae aqui tem características físicas que indicam sua raça, como Dardenes e Celine, que são ambos elfos prateados. Têm aqueles olhos cinza prateado. E quando fazem suas coisas, como cavalgar o vento, seus olhos ficam trêmulos e girando. Eles cavalgam o vento? E seus olhos giram? Tony tinha uma expressão confusa no rosto. Isso parece legal e vulgar ao mesmo tempo. Eu dei uma risada. Não, seus olhos não giram, Palerma. A cor é que gira ao redor. O vento, na verdade, está na íris deles, mas não é como se seus globos oculares ficassem rodando ou algo assim. Fiquei sorrindo, imaginando a digna Celine com os olhos de bola de cricket. Era uma coisa que eu gostaria de ver. Como você vai mencionar isso a eles? Não sei. Talvez eu peça a Jared para falar. Tony bocejou. Scrum me mostrou onde ficam os banheiros masculinos. Você acha que posso tomar um banho antes de dormir? Claro, eu tomo banhos tardios o tempo todo. Não há tantas garotas aqui, de modo que geralmente o lugar fica só para mim. Suas roupas estão na cômoda, toalhas na gaveta de baixo, há sabonetes e dispensadores de shampoo nos banheiros. Sua escova de dente e creme dental devem estar no armarinho ao lado de sua pia. Apontei para o canto do quarto. Precisa de mais alguma coisa? Só um desses. Disse ele, estendendo os braços para um abraço. Aceitei de boa vontade, puxando-a para um aperto enorme. Cara, como estou feliz por você estar aqui. Lágrimas brotaram de meus olhos e eu as deixei cair. Limpavam a ansiedade de minha alma. Tony estava comigo outra vez, e assim que Chase estivesse inteiramente curado e Tim tivesse suas asas crescidas novamente, tudo estaria certo em meu mundo. Pude ouvir o sorriso na voz de Tony quando ele respondeu. Eu também, Jane. Obrigada por voltar para me pegar. Eu sei que dificultei as coisas e não tinha certeza de nada, mas estou feliz com minha escolha e muito alegre por estar aqui. Ri, encostado em seu ombro, como se eu fosse abandoná-lo para Ben e seus amigos demônios dos Fai das Trevas. Acho que não. Tony se afastou de mim. Jane, eu sei que você o despreza muito, e para ser honesto, toda aquela coisa de homem pegando fogo me abalou. Mas eu realmente penso que se lhe der uma chance você gostará dele. Ele era ótimo, e não só para mim, mas para todo mundo. Balancei a cabeça. De modo algum eu aceitaria esse papo furado. Que seja, Tones. Você sempre foi bom em ignorar os defeitos das pessoas. Como alguém que pragueja o tempo todo? Sim, como essa pessoa, engraçadinho. Posso praguejar um pouquinho, mas os defeitos dele são mais do tipo: sou um demônio maligno que lança fogo.
dificilmente comparados a um bem colocado sacana ou miolo de merda. Tony riu. É bom saber que, embora você seja faia agora, ainda é a mesma Jane. Eu sorri. É verdade, querido. Você está olhando para a nova e melhorada Jane. Jane, nova versão formatada. Beijei-o em uma bochecha e depois dei um tapinha de leve na outra. Boa noite. Virei buscá-lo de manhã. Não fique vagando por esses corredores, exceto para ir ao banheiro e para os quartos, ou você se perderá. Eu não sei como iria encontrá-lo. Ele olhou para mim divertido. É só um corredor, Jane. Sim, é o que você pensa. Saí de seu quarto sem olhar, sem lhe dar uma explicação, decidindo que eu deixaria tentar me levar ao refeitório amanhã. Era a melhor maneira que podia pensar para ilustrar como era confuso. Voltei ao meu quarto e caminhei em direção à minha cômoda, onde Tim estava em seu mini quarto de dormir. Ele estava deitado em sua cama, com o rosto virado para o outro lado. Tim, sei que você não está dormindo. Vire-se e fale comigo. Ele se virou zangado, estremecendo de dor nos tocos de suas asas, mas não disse nada. Estou morta de cansaço e sem ânimo para qualquer acesso de fúria. Por isso peço apenas que me deixe dizer uma coisa. Vou fazer tudo o que puder para impedi-los de descobrir o que você fez e de expulsá-lo para uma colônia de pixies. Tim, mas você tem que me ajudar. Você me prometeu que não transformaria ninguém em pixie, e eu pus minha reputação em risco, responsabilizando-me por você. Se eles descobrirem o que fez, nós dois estaremos ferrados. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Tim fez beicinho. Não preciso que você me explique as coisas como se eu fosse um pixiezinho de nada. Bem, aparentemente precisa, já que soltou seus poderes de pixie sobre nosso amigo, seu idiota. Portanto, passe por cima do orgulho e me ajude. Amanhã vamos sugar um pouco de sangue de sua bunda mole e depois você vai me ajudar a arquitetar um plano. Eu já tenho um, disse ele baixinho, ainda se recusando a desfazer o beicinho. Bem, qual é? Eu vou me entregar. Acabe com essa merda de mártir e pare de sentir pena de si mesmo. Me afastei dele frustrada. Sabe de uma coisa, Tim? Voltei-me de supetão para encará-lo novamente. Se você não fosse tão pequeno e sem asas no momento, eu daria um tapa em sua bunda besta. Não permitimos que nenhum showzinho de autopiedade nesse quarto. Não é um showzinho de autopiedade, disse ele chorando baixinho ao explicar. Eu faltei com minha palavra. Minha palavra é muito importante para mim, tal como você. Eu decepcionei você. Não sei por que você ainda me quer por perto. Ele sufocou e depois fungou, enxugando o nariz com a manga de sua túnica. Então era isso. Tim estava preocupado que eu não fosse mais gostar dele. Suspirei. Tim, você já me conhece muito bem e sabe que eu não sou a garota mais delicada e sentimental do complexo. Se quiser alguém para mimá-lo e lhe dar todos os tipos de abraços pixies, vai ter que falar com a Beck. Nesse momento eu estou mais para cansada e super desconjuntada. E tudo que eu quero fazer é dormir e acordar para descobrir que tudo isso foi um pesadelo maligno. Mas no fim disso tudo, você precisa saber que quero tê-lo aqui, neste quarto comigo, sendo ainda meu colega de quarto e ainda meu amigo. Agora, até que Chase fique melhor, isso é tudo em matéria de afeto que eu posso lhe dar. Tim concordou lentamente, e um sorriso hesitante aflorou em seus lábios. É bom o suficiente para mim. É mais do que eu mereço. Tim. Tudo bem, tudo bem. Ele ergueu a mão debilmente. Nada de showzinhos de autopiedade. Vou dormir. Tenho duas novas asas em crescimento, você sabe. Não apenas uma. Duas asas, duas. Ele ergueu 2 dedos pequeninos. Ora, cala a boca. Fico feliz que ela tenha arrancado a segunda asa. Agora talvez você leve em conta aquilo pelo qual Chase está passando. Tim estremeceu. Golpe baixo, Jane, mesmo vindo de você. Ora, durma com esse barulho.
Joguei meus cobertores para trás, chutando longe meus mocassins. Desfaleci na cama, mal puxando os cobertores para cima antes de começar a cair no sono. Não vai escovar os dentes primeiro? Não vai calar esta maldita boca antes que eu vá até aí e o enfie em uma gaveta? A única resposta que recebi foi um dos infames puns de pixies de Tim. Idiotinha sem asa. Resmunguei para meu travesseiro. Ele deu uma risadinha, e isso foi a última coisa que ouvi antes de cair em um sono sem sonhos.